Deus nos abençoe, Deus abençoe a sua vida grandemente nesse dia. Eu vou ler aqui a oração de Jonas, capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura eu gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Olha, no pior dos momentos ele lembra. Os que observam as falsas vaidades deixam as tuas misericórdias. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Aí vem a resposta de Deus. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. O tema desse vídeo é o perigo de ajudar um chamado de Deus. Então, Deus conclama toda a nação, Deus conclama todas as pessoas. E as pessoas têm a escolha de ouvir. Teve os profetas avisando, eles puderam ouvir. Teve gente chamando, eles puderam ouvir. O que eles fizeram? Eles desceram e foram descendo até estar no lugar mais perigoso. No caso de Jonas, Jonas se tornou lucro para os donos daquele barco, porque eles igual iam a Jope. Então, ter um passageiro pagante ia dar lucro para eles. Então, vamos ajudar esse moço? Colocaram Jonas no barco. O perigo de você ajudar quem está desobedecendo, quem está fugindo de Deus. Quantas vezes você já ajudou alguém e só se lascou? Ficou mal falado. Você ajuda uma pessoa, uma família, porque tem uma pessoa doente, e depois sai mal falado. E no final você entende que aquela doença era para tratamento daquela família. E porque você se meteu, o tratamento de Deus não foi tão eficaz. Porque você quis a glória. Mas a glória sempre é do Senhor. Então não meta o dedo em querer ajudar quem Deus está tratando. O que aconteceu com Jonas? Jonas foi chamado por Deus para uma missão. Assim como o povo brasileiro já foi chamado por Deus para grandes missões. O perigo de você ajudar, você sabe. Você ajuda, por exemplo, um bandido. Depois ele te rouba. Né? Você ajuda quem não devia e depois se lasca. Porque quem mandou ajudar, quem Deus estava tratando. Você ajuda um presidiário e depois, quando vê, você ainda é preso. Às vezes, no início, pode parecer que você vai ter algum lucro com isso. Você vai estar fazendo caridade, você vai estar ajudando, e isso ainda vai te dar um lucro, porque... E no final, isso te dá tanta dor de cabeça, tanta afronta. Os donos do barco, vamos lá. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O detalhe aqui, tinha o dono dos céus, da terra, da morte e da vida, do ar, que
tu respira. Deus pode tirar a tua vida agora. E não me diga que Deus não é o dono da vida e morte. Ele é. Ele é. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade. E o navio estava a ponto de quebrar-se. Vocês têm ideia do desespero se o navio estava quase quebrando? Então temeram os marinheiros, clamavam cada um ao seu Deus, lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Então vamos imaginar, você vê que a situação está terrível. Aí você pega e contrata os maiores macumbeiros do mundo para fazer os maiores rituais do mundo para tentar te salvar dessa situação terrível que você se meteu. Porque você foi ajudar bandidos, você foi ajudar gente errada. Aí você vê que tá tudo se lascando. Aí você vai e contrata os deuses do mundo, né? Igual eles fizeram. Eles conclamaram os deuses do mundo, que não são nada, né? E a tempestade não parou. Parece que se piorou. Lançaram tudo o que tinham. Então, se tinham bens ali, lançaram tudo, toda a bagagem, lançaram tudo para ver se dá mais leveza ao navio, né? Isso pode estar acontecendo com você. Você tentou se desfazer de tudo para ver se você consegue, de alguma maneira, se manter vivo nessa situação. Mas não adiantou, tá? E lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo se deitado, dormia profundamente. Aí o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, que se estás dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse teu Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte. Jonas lá quietinho, né? Sabia que era com ele, mas deixou lá os marinheiros. Os marinheiros estavam errados. Os marinheiros conheceram Deus nessa viagem. E houve a primeira evangelização de Jonas foi sem palavras, mas foi os marinheiros conhecendo o poder de Deus. Então aqueles marinheiros ajudando quem não deveria, ajudando um fugitivo, ajudando uma pessoa que estava em desobediência. Talvez você já fez isso, de ajudar quem não deveria, de ajudar quem lá te acaba te lascando, fazendo com que você perca tudo por causa desse alguém. E aí não adiantou. Aí você clama a todos os deuses, clama a todos os rituais que existem. E nada disso melhorar a tua situação. Pior ainda. Aí no caso do dono do navio, ele foi lá e falou com Jonas. Fala pro teu Deus também, porque o nosso aqui não tá ajudando não. Nós vamos tudo afogar nesse barco. Vamos pegar o Brasil, é um grande barco. O Brasil tá afogando. O Brasil tá se acabando. Vamos se ajudar. Clame cada um ao seu Deus, e cada um faz o que pode no seu desespero. E a situação só piora. E chega uma hora que o teu Deus é provado. Aí, eles resolveram lançar sorte, né? E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Então as pessoas já tinham alguma noção de que poderia ser espiritual. A decadência do Brasil pode ser espiritual, né? Então vamos lançar sorte para ver por que tanta desgraça nesse país. Aí lançaram sortes e a sorte caiu sobre quem? Sobre o profeta de Deus. Caraca, como assim? Sabe, às vezes a sorte pode cair sobre a igreja. Às vezes a sorte pode cair sobre os profetas de Deus dessa nação. E sabe o que essa nação vai fazer? Essa nação vai te jogar no mar. Então, essas pessoas que tentaram ajudar e que se ferraram, quando viram que
o problema era o profeta de Deus. O que eles fizeram? Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra e de que povo tu és? E Jonas respondeu: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor. Olha só o temor de Deus, né? Os outros deuses não causaram tanto temor do que o Deus dos exércitos, né? E então eles se tomaram de grande temor. E disseram-lhe: por que tu fizeste isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Então, agora o povo brasileiro vai dizer: o que nós fazemos com vocês crentes? O que nós fazemos com vocês igreja? Que está vindo toda essa maldição sobre essa nação, sobre esse povo. O que nós vamos fazer com vocês? Porque a gente está tentando ajudar, né? E aí, o que a gente faz? E disseram-lhe: que faremos nós? E aí, o próprio profeta Jonas: levantai-me, lançai-me no mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Então, reconhecer o erro, né? Reconhecer o erro não é o principal ponto. Não é o principal ponto. Então, reconhecer o erro. Nós erramos. E ele falou assim: pode me jogar no mar, e aí vocês vão ficar salvos. E tá tudo bem. Tá tudo bem, vocês estão salvos. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas. Então eles temeram tanto a Deus que eles ficaram com medo de jogar Jonas no mar, né? Não, a gente tem que pegar esse cara agora e jogar no mar, sumir com ele, porque por causa dele que tá vindo toda essa desgraça. Então, eles pediram a Deus para não julgar eles por esse erro, esse pecado de jogar um profeta no mar. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar. E cessou o mar a sua fúria. Simples assim. Simples assim. Então eles até pediram perdão para Deus, já conheciam Deus, já tinham se convertido para Deus, pediram perdão para Deus e falaram: não nos impute esse mal, mas nós vamos ter que jogar esse profeta embora. Jogaram ele, né, as traças, né? Então, quando você ajuda um pecador, um homem de Deus que deveria estar cuidando da sua esposa e dos seus filhos, mas ele está no adultério com uma amante, uma mulher de Deus que deveria estar cuidando do seu esposo, mas ela está no adultério com um amante, então você se lasca. A nação se lasca. Todos perdem todas as suas bagagens. E não adianta. Quando você vê, você vai morrer porque está ajudando a pessoa errada. Você já sentiu isso? Quantas vezes você já sentiu isso? Se eu continuar ajudando essas pessoas, quem vai se dar mal sou eu. Se a igreja continuar ajudando essas pessoas, quem vai se dar mal é a igreja. Se os pastores continuarem ajudando essas pessoas, quem vai se dar mal são os pastores. Pior, se as ovelhas continuarem ajudando esses pastores iníquos, quem vai se dar mal são as ovelhas. Meu Deus, eu ia falar aqui do povo ímpio do Rio Grande do Sul e das pessoas que estavam tentando ajudar o povo ímpio do Rio Grande do Sul.
Mas a situação se inverteu. É pessoas de Deus tentando ajudar bolsonaristas. Independente, porque o Rio Grande do Sul é o berço dos bolsonaristas. Então, a igreja ajudando um partido que tem como pai mestre 2 adúlteros, 2 divorciados. Não vou comentar sobre isso, não queria falar sobre isso. Mas se é para Deus me jogar no mar, porque eu não falei o que deveria falar, que seja na barriga do peixe. Porque eu fiquei 3 dias com minha água cortada. Cortaram na quarta, fiquei quarta, quinta e sexta sem água. E eu não tenho caixa d'água. Então vocês imaginam como eu fiquei sem água, numa cidade onde eu não conheço ninguém, né? Eu estava na barriga do peixe. Talvez tendo que tomar o lodo que tem no ventre daquele peixe. Não quero imaginar o que Jonas tomou, porque 3 dias sem água você sabe que ninguém vive. E as bactérias que não tem naquele lodo. E aí, quando você entende que você está ajudando pessoas desviadas, pessoas que correm da lei de Deus, do chamado de Deus, estão fugindo dos seus cônjuges originais, os quais deveriam proteger e cuidar, mas estão amaldiçoando. Então, vem o juízo de Deus e vem sobre todos. E Deus mudou toda a minha mensagem aqui, que era para ser uma coisa e acabou sendo outra. Mas tá, continue ajudando o Rio Grande do Sul. Pelos pecadores que não conhecem a verdade. Não pelos eleitores de pecadores. Porque uma coisa é eu ajudar uma pessoa que não se converteu ainda. Outra coisa é eu ajudar um falso profeta. Como é o caso de Jonas. Quando você continuar ajudando Jonas, teu barco vai afundar por causa dele. Você vai perder tudo por causa dele. Você controla essa tempestade, você controla essa chuva vai parar. Nossa, eu fui ver, hoje e amanhã e segunda é chuva, hoje é sábado, dia 11 de maio. E tem chuva até dia 13 de maio naquele lugar, e só concentrado ali. Então, a gente sabe que a chuva vai parar, porque sempre parou. Mas a gente sabe que se o Jonas orar, ele vai sobreviver. Os 3 dias. Mas se o Jonas não orar, ele vai morrer. Porque tem bactérias, ar contaminado, germes. Eu não quero nem imaginar o que tinha naquele ventre. Porque a gente já limpou bucho de animais. E a gente sabe o que tem num bucho de animais. Quero nem pensar. Então essa oração de arrependimento, eu vou ficar aqui com o versículo 8 do capítulo 2. Que Jonas ali no ventre do peixe se lembrou disso. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Então, essa falsa vaidade da aparência da mídia de um casalzinho perfeito é uma falsa vaidade. Eles deixam a misericórdia de Deus. Então, Deus tem misericórdia. E a misericórdia de Deus, eu sempre preguei que dura para sempre. Mas existe um limite. Porque se já desceu para Jope, se já desceu no navio e agora desceu para a barriga do peixe, vai descer para onde? Só tem a sepultura. A gente sabe que teve gente que saiu da sepultura, mas é só o santo dos santos que tinha promessa que iria sair da sepultura. Não, a ressurreição dos mortos. Talvez pela ressurreição dos mortos a régua de medição os isente da condenação eterna. Mas isso depende. Depende muito do quanto eles negaram a verdade e preferiram a mentira.
Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este o vomitou a Jonas. A gente tem aqui 4 vezes que Deus falou, daí depois continua, né? E veio a palavra do Senhor a Jonas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Os historiadores já dizem como Nínive era cruel, com crianças, com mulheres, com pessoas mais frágeis. Eles eram cruéis. E aquele clamor chegou aos céus. Então Deus iria mandar julgamento. Só que, o que Jonas fez? Desviou o caminho. E aí, no versículo 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar. Então ali de novo o Senhor interveio, mandou uma tempestade. Tá? Deus mandou uma tempestade. E pronto, com aquela tempestade aconteceu tudo aquilo com os marinheiros, que tentaram ajudar aquele profeta fujão, que iria aparentemente dar lucro para eles, mas perderam todas as cargas por causa daquele aparente lucro. E lançaram Jonas ao mar. Aí no versículo 17 fala assim: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então Deus, de propósito, preparou aquele peixe para engolir Jonas. E diz, ele esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então você vê Deus chamando Jonas, você vê Deus mandando a tempestade sobre o mar, você vê Deus preparando o peixe para dar o livramento ali. E ficou 3 dias naquele lugar. A oração de Jonas. Então, depois de 3 dias, Jonas começa a orar. Você tem orado todo dia? Quantas vezes por dia? Isso aqui é uma lembrança para nós. Oração de arrependimento. Porque se não for oração de arrependimento, não passa do teto. Você pode mexer os pauzinhos que for para dizer que Deus fez alguma coisa. Mas se não for Deus que fez mesmo, não passou do teto. E aí, oração de arrependimento. Até o versículo 9. Do 1 ao 9 do capítulo 2, a oração de Jonas. Versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Olha, até o peixe escuta Deus. Até o primeiro vento escutou. O Jonas ouviu, não obedeceu. Tinha opção. O vento escutou, obedeceu. O peixe escutou, obedeceu. Então, você vê a natureza, escuta e obedece. Mas aí, quando chega na vez de Jonas obedecer, ele não obedeceu, né? Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. E aí, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo. Aí, Deus volta a falar com Jonas. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho, então era 3 dias para atravessar. Era muito gigante, era uma metrópole, uma megalópole. E entrou Jonas pela cidade, a caminho de um dia, e pregava, dizendo, ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Então ele foi pregando, e daqui a 40 dias vai vir um grande julgamento de Deus contra aquela cidade. E aí acontece o que não aconteceu com Jonas. Nínive se arrepende. Nínive veste panos de saco. Nínive senta-se sobre cinzas. Nínive aclama um grande jejum. Dizendo, 40 dias, e os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum, né? Tem gente que foge de jejum, não consegue fazer jejum. Vestiram-se de saco. Olha, jejum
Não é só um jejumzinho ali e continua transando, fazendo imoralidade, continua vivendo no adultério, continua fazendo o erro. Jejum é abster-se do pecado. Esse relacionamento é pecado? Sai fora. Sai fora. Tá ouvindo o profeta errado? Sai fora. Profeta, nossa, tem uns nomes para famoso aí que anda fazendo coisa que nem na Sodoma e Gomorra faziam com suas mulheres, coitadas. E esta palavra chegou também a Orei, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e seus grandes, dizendo: nem homem, nem animal, nem boi, nem ovelha provém coisa alguma, nem se lhe dê alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, clamem fortemente a Deus, convertam-se cada um dos seus maus caminhos e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Você vê que o rei, ele proclamou um jejum sobre homem, mulheres e animais, e era jejum de comida e água. Você já fez jejum de água? Eu já fiz jejum de água, mesmo tendo infecção urinária. Mesmo tendo... E sarou. Então, o jejum não te mata, como diz a medicina do dinheiro. O jejum te sara. Até da infecção pior que você tinha. E ele mandou até os animais jejuar. Não vai dar água e comida para quem era para estar jejuando, para a tempestade parar, para a enchente parar. Aí você está querendo dar água e comida para quem deveria estar jejuando, buscando a Deus? Cara, cuida quem você está ajudando, porque isso vai se voltar contra você. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Tá, o resto aqui você sabe que nenhum profeta gosta de pregar uma coisa que depois não acontece. Nem eu. Então eu vou falar que vai ser tudo destruído. Que Deus tem preparado coisa muito pior do que essa tempestade, mas uma grande tsunami contra o Brasil. E a prova disso está aqui nessas explosões solares que estão previstas até março, abril do ano que vem. As placas tectônicas do planeta podem se mover. E já foi profetizado por muitos profetas essa tsunami aqui no Brasil. Imaginou se Deus ouve o clamor desse povo e não vem e esses profetas ficam anulados? Eu me sentiria o Jonas. Eu já estou me sentindo o Jonas. Imagina esse povo resolver fazer jejum de comida e água. Sentar em cima de cinzas. E eles ficaram assim até Deus ouvir. Eles não ficaram assim, não, vamos fazer de 5 horas, de 7 horas, de 11 horas. Eles ficaram assim até Deus ouvir. Até Deus falar, não, não vou mais fazer. E Deus ouviu. Viu as obras deles. Arrependeu-se do mal que estava anunciado que eles fariam. Então é isso. Jonas fala: peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Tudo bem. O povo realmente se arrependeu. Se arrependeu. Então houve ali aquela conversão daquele povo que tentou ajudar os profetas fugitivos de Deus. Mas aí acontece essa grande evangelização, né? Eu prego meio contra a vontade, mas eu prego até com ódio, se for preciso. Eu prego até com ódio, se for preciso. Eu vou falar. A fome que tá para vir para esse Brasil e esse povo escravizado, preso, tirado tudo que tem e escravizado, sabe para quem? Para Venezuela, para envergonhar mesmo. Vocês foram escolhidos sacerdotes de Deus, como Israel, e foram levados para os caldeus para humilhar. Vocês acharam que os caldeus não pegavam vocês? Vocês ficavam falando mal dos caldeus.
Agora é os venezuelanos. Eles têm muito arroz, eles têm estoque de arroz, eles têm muito alimento, eles produzem. E eles vão mostrar para vocês que o que vocês não foram capazes de produzir e ter, porque se afastaram de Deus, porque o Brasil é produtivo, poderia ter. Mas mandaram tudo lá para ser destruído pelas enchentes. Mandaram tudo lá para ser destruído pelas enchentes. E aquele povo que vocês acharam que ia socorrer é o que vai se levantar contra vocês ainda. E vai jogar vocês no mar. E Jonas se arrependeu, mas ele não teve o amor de Deus. Agora eu vou lá no capítulo 13 de Coríntios, que mesmo eu sendo o maior profeta do mundo, se não tiver amor, nada seria. Porque não adianta eu profetizar com ódio. Porque o povo pode até me ouvir, obedecer, se arrepender. Mas se eu não fiz com amor, para mim isso não me traz vantagem. Aqui pro povo não vai trazer vantagem, né? Um profeta audacioso que prega com audácia, que vai falar não. Pregar agora, profetizar contra o Bolsonaro é pedir a morte. É só isso. Então, tem que ser audacioso. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes, mas não tivesse amor, nada seria. Então é assim, né? É assim. Eu tenho uma revelação de Deus, tenho essa palavra aqui, falo nessa grandíssima, grandiosa plataforma. Lanço esse vídeo hoje, dia 11 de maio de 2024. Os 4, 5 que assistem até o final, às vezes nem isso, não compartilham, não passam adiante. Depois Deus manda e ninguém passou adiante. Minha palavra não chegou a ninguém. Mas tudo bem, eu falei, fiz minha parte. Não me deram microfone, não me deram palco, então vão cobrar dos que tiveram microfone, dos que tiveram palco. Cobrem deles. No dia do juízo, né? Aí, eu não sei nem se alguém vai olhar até o final, né? E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então você pode ir lá, dar a tua vida por esse povo, dar a tua vida pelo Jonas. Se não for por amor é Deus, Deus é amor. Então se não for por Deus, nada adianta. Se é por você, se é pelo teu ego, se é pela tua rede social, se é pelo teu microfone, pelo teu palco, pela tua posição, nada seria. Senhor Deus maravilhoso, eu oro por essa nação, eu oro pelo Rio Grande do Sul, eu oro por Porto Alegre e todas as cidades, tanto do Lago Guaíba quanto da Lagoa dos Patos. Eu oro por todas as regiões costeiras, por esse grande tsunami que o Senhor tem falado já há muitos anos que virá sobre o Brasil. Tenha misericórdia. Mande mais profetas, mande dezenas, centenas, milhares de profetas. O povo está sedento de profetas da verdade. Sim, Senhor, de preferência mate os profetas da mentira. Mate-os com qualquer doença, mate-os com o que for, tira eles do caminho, deixa o povo perdido ouvir, ter a chance de ouvir um verdadeiro profeta, que não tem medo de partido, que não tem medo do mundo, mas que tem temor de ti. Deixa os verdadeiros profetas terem voz e serem ouvidos. E os falsos profetas do adultério, da fornicação, os falsos profetas de mamão, de maçom, de sei lá do que eles sejam desvendados. E não só desvendados,
que eles sejam jogados ao mar para serem engolidos por peixes, para que se arrependam, nem que for para pregar com ódio. Nem que for para pregar com ódio. Senhor Deus, tenha misericórdia dessas criancinhas, dessas mulheres, dessas senhoras, dessas idosas. Eu sei quanto poder o homem tem e quanto vitupério a mulher sempre teve. Uma mulher cheia de demônios se levanta para destruir milhões de mulheres e acabar com o nome das mulheres por causa de uma. E as mulheres nunca foram e nunca são respeitadas nessa nação, nesse país, por causa de meia dúzia de endemoniadas. Tenha misericórdia das mulheres e das crianças. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu clamo, Senhor, eu clamo, em nome de Jesus. Amém.